Ótimo. Já estava esquecendo aqui, né? Então, mais uma vez, boa noite para todos. Hoje, 15 de junho, segunda-feira, vamos iniciar a nossa aula aí, né, da disciplina Fundamentos da Contabilidade. Vamos falar sobre depreciação, ok? Boa noite a todos, tá? Como eu havia falado anteriormente e não foi registrado na gravação, se continuarmos, né, nessa condição aí, né, de isolamento social, de quarentena por conta da pandemia, e não houver, né, não puder haver aí a nossa avaliação presencial, a gente vai seguir na avaliação, né, para a V2, a composição da nota para a V2, da mesma maneira que a gente fez para a V1, ok? Nós iremos fazer um novo exercício, uma nova atividade, tá? Só que aí nós já iniciamos com o exercício que nós faremos aí mais uma devolutiva hoje, né? Sobre o pessoal que encaminhou, né? E que tinha alguns ajustes, algumas correções para fazer. Lembrando, né, que quem entregou na data, a nota estava valendo de 0 a 10, quem entregou até semana passada, né, a nota ficou valendo de 0 a 9, quem entregou agora, pela primeira vez, tá? Vou frisar isso, pela primeira vez a nota está valendo só de 0 a 8, ok? Então quem entregou até semana passada, que teve lá alguns ajustes, esse pessoal a nota está valendo de 0 a 9, tá? Aqueles que estão entregando hoje pela primeira vez, a nota vai valer de 0 a 8, ok? Então esse exercício já vai ser somado com um segundo exercício, que aí nós vamos contemplar lançamentos, né, que seria a escrituração contábil, né, uma das técnicas, né, da contabilidade. Vamos contemplar aí lançamentos envolvendo a movimentação física do estoque, né, que é o que vocês fizeram agora nesse último exercício, e vamos contemplar também o assunto que é a depreciação. Perfeito? Vamos utilizar aí, né, a depreciação, que é o desgaste, né, vamos dizer de forma bastante resumida, né, e sucinta, o desgaste do ativo permanente da empresa. Que até então a gente fez aí o cálculo dos custos, né, que envolve aí a movimentação de estoque, né, custo da mercadoria vendida, mas existem também outros tipos de despesas, já que nós falamos na aula passada sobre a estrutura da DRE, né, da demonstração de resultado de exercício, que não há somente despesas envolvendo movimentação de caixa, há também despesas envolvendo o desgaste do patrimônio da empresa, ou posso dizer, do patrimônio fixo da empresa, né, do ativo imobilizado, do ativo permanente. E é o que a gente vai estar falando agora, tá? Então esse segundo exercício vai contemplar toda essa gama de assuntos, né, que eu listei aí, ok? Um pouquinho daquilo que nós vimos na primeira parte do curso, um pouco do que nós vimos já agora na segunda parte do curso e agora envolvendo esse último tema, tá? Não fiquem assustados, não fiquem aí temerosos, com medo, né? Porque a outra turma, por exemplo, escreveu lá hashtag que medo, né? Ou hashtag estou com medo. Calma, né? Tudo vai ser seguido aí, vai se seguir tranquilamente para a gente concluir o curso aí da melhor maneira possível, tá bom? É isso que vai acontecer, que vamos concluir aí, se Deus quiser, tudo em paz, ok, pessoal? Então, como eu estava dizendo, é o seguinte, existe um certo equívoco, né, ou uma displicência por parte assim de algumas empresas, principalmente de pequeno porte, com relação ao entendimento, né, de pequeno porte, talvez até de porte, mas assim, com relação ao real entendimento da depreciação. Qual a importância da depreciação? Tá? E muitas vezes não é respeitada, né? Não é registrada. Tá?
ou quando registra-se, né, existe uma certa confusão, né, quando olha o fluxo de caixa da empresa, né, ou o resultado de caixa pelo método de caixa da empresa, né, e quando olha, né, pelo método contábil, né, entende um outro valor, né, ou enxerga um outro valor, tá? Eu posso já adiantar para vocês, por exemplo, que as despesas que são lançadas a título de depreciação, elas não representam saída de caixa, não sai dinheiro da empresa, tá? Não sai dinheiro da empresa. Então, quando você olha fluxo de caixa, resultado pelo fluxo de caixa, né, pelo regime de caixa, e olha a empresa, o resultado pelo regime de competência, pode haver diferenças aí. Por quê? Porque no regime de competência eu contemplo a depreciação como uma saída, como uma despesa, ok? Mas essa despesa é só contábil, ela não impacta no regime de caixa, não sai dinheiro da empresa, mas, né, o fato de não sair não quer dizer que aquele valor que foi contemplado lá no regime de competência, na contabilidade, não tenha uma utilização. Tem. E a gente vai entender isso aí a partir de agora, tá? Então vamos lá. Depreciação, tá? Depreciação. De acordo com o site da Receita Federal, né, depreciação de bens do ativo imobilizado corresponde à diminuição do valor dos elementos ali classificáveis, resultante do desgaste. Tá? Então o que acontece? Você tem um bem, um ativo imobilizado, né, uma máquina. Essa máquina, com o tempo, ela vai sofrendo desgaste, né? A vida útil dela vai sendo reduzida cada vez mais que ela vai sendo utilizada ao longo do tempo, tá? Então, o que a contabilidade permite é que esse desgaste, né, seja reconhecido como uma depreciação, como uma despesa, ok? Mas lembre-se, não é uma despesa que envolve saída de caixa, mas é uma despesa que envolve o quê? Consumo de recursos da empresa, tá? Consumo de recursos da empresa. E a nossa Receita, a Receita Federal, reconhece isso, tá? A referida perda do valor dos ativos que tem como objeto bens físicos do ativo imobilizado das empresas será registrado periodicamente nas contas de custo ou despesa, tá? Que vocês vão aprender isso com mais detalhes, né? Essa questão de custos e despesas, que eu já falei nas aulas anteriores ou na aula anterior, que custo é tudo aquilo que se consome, tá, para a produção de um bem ou serviço. Tá? Todos os recursos que são consumidos para produzir um bem, um produto ou gerar um serviço, tudo que se gasta ali é reconhecido como custo. Ok? Então a depreciação, se for, por exemplo, de uma máquina que está atrelada à produção da empresa, a depreciação eu não vou reconhecer como despesa, vou reconhecer como custo, tá? Mas não vamos entrar em detalhes para não bagunçar a cabeça de vocês nesse primeiro momento, tá? E aí, no caso, despesas, né, que também são reconhecidas aí, né, no âmbito da depreciação, né? Então imagine uma empresa que tem uma frota de veículos, de carros, por exemplo, para a equipe de vendas. Esses carros, né, sofrem depreciação. E nesse caso, como não é um recurso diretamente ligado para a produção de bem ou serviço, né, então ele se torna uma despesa, né, a depreciação vai ser reconhecida como despesa. Ok? Então vai ser lançado lá, né, um valor, né, de desgaste desses veículos
né, a título de depreciação, tá bom? Bom, conceito de depreciação, então, além da depreciação, é necessária a verificação de pelo menos anualmente da eventual necessidade de reconhecimento de perda ou de redução do valor recuperável do ativo. Isso está lá no pronunciamento, né, técnico CPC 01, redução de valor recuperável de ativos. Tá? A despesa de depreciação de cada período deve ser reconhecida no resultado. Tá? O que é isso? Como eu falei para vocês, né? Eu vou abrir aqui, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui uma guia, né? Deixa eu colocar aqui um slide no meio aqui, né? Duplicar slide, só para explicar melhor aqui essa questão, né, que envolve, né, a DRE, tá? Então imagine o seguinte, tá? Nós temos lá a nossa demonstração de resultado do exercício, perfeito? Vamos lá, temos lá, né, a demonstração, correto, de resultado do exercício, ok? Nós vimos que, né, pela técnica, né, de escrituração utilizando os razonetes, né, tudo que é lançado como saída, né, lá na demonstração de resultado do exercício, né, é lançado como débito, né? Então, nós vimos aí nos exercícios anteriores, né, que despesas, por exemplo, paguei uma despesa de conta de luz, né, ou paguei uma despesa de aluguel, ok? Como é que registra essa despesa, né? Nós temos lá, né, o nosso razonete, ok? Razonete, e a gente fazia o seguinte lançamento, né? Imagine que a gente pagou essa despesa à vista, né? Então nós tínhamos lá, vou colocar aqui caixa banco, né? Vou colocar aqui banco, né? Pagou pelo banco, pronto, pagou pelo banco, né? Uma despesa de aluguel, ok? Referente a aluguel, né? Aluguel. Estão me acompanhando aí, né? Então, como é que ficava isso? Tá? Vou colocar ele aqui no cantinho, né? Aluguel. Eu vou deixar a nossa DRE aqui do outro lado, ok? Então, eu tinha lá, né? Na demonstração de resultado do exercício, vamos colocar aqui, né? Eu tinha receita de vendas, né? Receita de vendas, ok? Receita de vendas. Eu tinha o custo da mercadoria vendida, né? Tá lá, custo da mercadoria vendida, certo? Aí eu tinha lá o lucro ou resultado bruto, ok? Que é receita de vendas menos o custo da mercadoria vendida. Aí vinha as despesas, né? Despesas, tá? E aí despesa, posso ter N despesas lá. Aí tem lá aluguel. Aluguel, ok? É uma despesa. Opa, tá errado aqui, né? Vamos escrever direito. Aluguel, né? É a despesa, ok? Só que o aluguel, como é que foi feito? Eu tirei o dinheiro do banco, né? Paguei lá 10 mil de aluguel, né? Então eu fiz um crédito no banco, né? 10 mil, ok? Porque o banco é uma conta do ativo, uma conta patrimonial que pertence ao ativo, né? Tá do lado do ativo. É um bem da empresa, ou um direito da empresa.
E tudo que sai do lado do ativo sai como crédito. Então está aqui, né? Lado direito, crédito. Deixa bem esquematizado aqui, né? Qualquer coisa a gente deixa salvo aí. Então eu tenho aqui, ó, né? Débito, ok? Desse lado. E do outro lado eu tenho crédito. Até aí, tranquilo, né, gente? E a mesma coisa, né? Obviamente, né? Se a mesma estrutura, né? Para a conta de aluguel. Só que aluguel é uma conta de despesa que está relacionada às contas de resultado, que está lá no grupo da demonstração de resultado do exercício, que compõe a demonstração de resultado do exercício. Então, se eu paguei, né, uma despesa de aluguel, paguei lá débito bancário, alguma coisa assim, então o dinheiro saiu do banco, então saiu como crédito, e a sua contrapartida, né, respeitando aí a regra das partidas dobradas, será um crédito, um débito, né, porque isso está entrando, né, no grupo de contas da demonstração de resultado do exercício. Tudo que entra na DRE entra como débito, perfeito? Tá? Só que isso aqui é uma saída de dinheiro, é uma despesa, então vai estar lá, ó. Vamos colocar lá, né? Colocar lá XXX, ok? Aí, XXX, XXX, né? Só para ilustrar, né? Aí tem lá, 10 mil, né? É isso? É assim que a gente compõe? Né? 10 mil. Olha lá. Ok? Então, né? Olha lá, 10 mil. Né? Registramos essa saída de despesa, né? Do pagamento de aluguel, né? Que foi uma saída que saiu aqui da conta bancos, né? Saiu o dinheiro da empresa para pagar uma despesa que está aqui, aluguel. Ok? Quando a gente fala, vou deixar salvo aqui, quando a gente fala da depreciação, tá? Da depreciação, né? Num valor recuperável, tá? O que isso quer dizer? Tá? Quer dizer o seguinte, que eu posso fazer lançamentos, tá? Reconhecendo como despesa o desgaste do bem. Ok? Eu posso lançar isso, tá? Vou deixar esse exemplo aqui do lado, né? Para quando a gente for lançar aqui, né? A movimentação para a gente entender aqui. Eu posso fazer isso, ok? Então, né? O que o conceito diz, né? Que a depreciação pode ser lançada a título de despesa ou custo, né? De um bem, né? De um ativo imobilizado, ok? De um bem, né? Mobilizado aí, tá? Um bem tangível, correto? E nós temos três maneiras de fazer o cálculo, tá? Da depreciação, correto? Três maneiras. Tudo bem, gente? Até aqui tudo bem? Todos estão me ouvindo aí e vendo o vídeo aí tranquilos? Então vamos lá, tá? Continuando. Turma ADM 2019-1 Montessoriano. Professor, estou com uma dúvida. Qual dúvida? Consegue escrever aí? Possível escrever?
Qual é a dúvida? Bom, qualquer coisa eu leio aqui no chat a dúvida. Vou seguindo aqui com a aula, tá? Então nós temos aí alguns métodos para calcular, né, a depreciação, tá? Nós temos o método linear. O que é o método linear? Tá? O método linear, basicamente, ele vai seguir o quê? Ele vai seguir a tabela da Receita Federal, né, da legislação, e aplicar um percentual que lá define, né, para cada tipo de ativo, ok? Anualmente sobre o valor do bem, o valor que o bem foi registrado no momento da sua aquisição, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, né? Uma empresa comprou no início de janeiro um veículo com vida útil estimada em 5 anos, tá? Pelo valor de 30 mil. Qual será o valor da depreciação? Tá? É um cálculo linear, perfeito? No final do primeiro ano deverá reconhecer a despesa de depreciação, ou seja, eu estou pegando o valor do bem dividindo por 5 anos, que é um cálculo linear, ok? E, né, assumindo que a cada ano ele vai desgastar e ter uma perda equivalente a 6 mil reais. Ou seja, no final dos 5 anos, né, aquele bem se extinguiu, né, o seu valor patrimonial zerou. Tá? Aí vem o entendimento. Se eu reconheço esse desgaste anualmente, tá, pelo valor de 6 mil, e posso lançar isso como uma despesa, mas essa despesa não reflete saída de caixa. Lembra o que eu falei? Regime de caixa, regime de competência, né? Pelo regime de caixa, isso não representa uma saída efetiva de caixa, não saiu dinheiro da empresa, mas houve um desgaste do bem, do ativo. E aí, esse desgaste eu reconheço também como uma despesa. Aí vem a questão: se eu reconheço como uma despesa, mas não é uma saída efetiva do caixa, para onde vai esse dinheiro? Correto? Para onde vai esse dinheiro? Ué, professor, não é uma saída de caixa, não sai nada de dinheiro da empresa, mas eu posso reconhecer como uma despesa. Ué, para onde vai esse dinheiro? Simples. Vai para uma conta de depreciação acumulada, que é justamente para que, no entendimento contábil, no momento que esse bem aqui acabar a vida útil dele, você tem uma reserva que foi lançada a título de depreciação acumulada para fazer o quê? Repor o bem. Repor aquele veículo que a princípio se desgastou totalmente ao longo de 5 anos. Ou seja, você consumiu o veículo ao longo de 5 anos e no último ano ele não serve mais para nada. Não posso mais usar o veículo, ele acabou, detonou, não tem mais vida útil, não pode mais ser utilizado. Virou sucata. Você vai parar a empresa, por exemplo, lá a frota, né, de veículos para a sua equipe de vendas. Você vai parar as vendas da empresa porque não tem mais veículo? Você vai ter que comprar outros veículos, não vai? Vai. Vai ter que repor aquele bem, não vai? Vai ter que repor, né? Mas, se você fez a depreciação do bem anterior, que será substituído, você concorda que você não terá um novo desembolso de caixa? Por quê? É como se você tivesse uma poupança
né, uma contingência, ok? Você guardou o dinheiro para quando acabasse a vida útil daquele bem, você pegar esse dinheiro que você guardou aqui e comprar um novo bem sem ter que desembolsar um novo tipo de gasto para a empresa, tá? É como se você tivesse feito uma poupança em paralelo, tá? Essa é a finalidade e a aplicabilidade, né, da depreciação, tá? Só que aí o que acontece muito, né? A empresa não faz a depreciação, né, a devida depreciação. Aí o que acontece? Acabou a vida útil de um determinado ativo, máquina, equipamento, enfim. O que ela vai ter que fazer? Jogar aquilo fora, né, descartar aquilo lá como sucata ou algo do gênero, e vai ter que gastar dinheiro novo, né, um novo dinheiro, vai ter que desembolsar dinheiro da empresa para repor aquele bem. Não é isso que acontece? Agora, se ela faz a devida depreciação do seu ativo, você concorda que ela está fazendo uma reserva para que, quando aquele bem realmente acabar a sua vida útil, ela vai pegar aquela reserva que ela fez e vai, né, comprar um novo ativo, né, vai substituir o ativo velho pelo ativo novo, ok? Só que aí vem uma outra questão, né, que é um equívoco de gestão de caixa, né, que eu considero. Se você está fazendo uma poupança, uma reserva, para substituir os seus bens, quando eles acabarem, né, esgotarem, né, consumiu tudo, o que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês, olha, vai ter uma diferença entre regime de caixa e regime de competência. Né? Por quê? Porque depreciação não representa saída de caixa. Competência no regime de caixa. No regime de competência representa. Aí o que vai aparecer? Eu vou ter um lucro no regime de caixa e um outro lucro no regime de competência. Né? Porque a depreciação ela está contemplada no regime de competência. Ok? Então vamos imaginar isso na prática aqui. Bom, então o que acontece aqui? Ó, né? Ao longo de 5 anos eu vou depreciando lá 6 mil por ano, né, para aquele veículo que eu comprei. Tá? Se for uma apropriação, né, mensal, eu vou pegar os 6 mil e dividir por 12, que é o ano. Então eu vou apropriar todo mês 500 mil de depreciação, né, sobre o valor do veículo. Tá? Isso seria o regime linear, utilizando inclusive, no caso aí, as taxas de depreciação reconhecidas pela Receita Federal. Tá bom? Aí olha só a diferença. Tá? Vamos pegar esse caso aqui. Tá? Eu não tinha aqui, né, o meu pagamento de aluguel, uma despesa, né? Vamos imaginar que há uma depreciação do veículo. Depreciação do veículo. Perfeito? Depreciação do veículo. Então eu tenho aqui, ó, veículos, né? Vou colocar aqui veículos, ok? É um bem, né? E eu tenho aqui a conta de depreciação, correto? Só que essa conta de depreciação é uma conta, né, de resultado, porque a gente vai reconhecer uma despesa. E veículos, né, é uma conta do ativo, correto? E eu tenho que reconhecer a depreciação desse veículo, né? Vamos imaginar que esse veículo, né, ele pertence lá ao ativo no valor de 30 mil, correto?
e eu vou fazer a devida depreciação, né? Que lembra que eu falei que é um provisionamento, uma poupança, né? envolvendo, né, o desgaste do veículo e a sua substituição. Então eu vou ter aqui uma terceira conta, porque eu não vou movimentar a conta de veículos, eu vou movimentar uma conta que é a depreciação acumulada. Depreciação acumulada, que ela que vai estar contemplando, né, o desgaste total acumulada, o desgaste total do veículo. Depreciação acumulada. Vamos colocar acum, abreviar aqui, tá, gente? Acumulada. Tá? Essa conta aqui que vai contemplar, né, todo o desgaste do veículo. Só que essa conta depreciação acumulada, ela normalmente ela aparece aonde? Ela aparece como uma conta redutora lá no ativo. Tá? Depreciação acumulada é uma conta redutora que aparece lá no ativo. Perfeito? Por quê? Porque ela vai estar reduzindo, né? Porque aqui é o valor original. Perfeito? Mas eu vou ter uma conta redutora no balanço patrimonial. Vou abrir aqui um outro slide. Tá? Como é que é essa conta no balanço patrimonial? Vou colocar aqui, ó. Apenas exemplificando, tá? Balanço patrimonial, ok? Aí o que vai acontecer? Eu vou ter lá, né? Vamos replicar aqui o quadrinho. Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos ter lá, né? Vamos colocar aqui agora, né? Contorno. Para demonstrar o balanço patrimonial, né? Sendo que aqui eu tenho o meu ativo, perfeito? Meu ativo, né? Vou tirar esses pontinhos para não atrapalhar. Tenho o meu ativo, correto? De forma bem resumida, bem simples, tá? Só para ilustrar mesmo. Aqui eu tenho o meu passivo, né? Meu passivo. Aqui eu vou ter as contas, né, de fornecedores, né? Fornecedores. Eu vou ter aqui, sei lá, salários a pagar, né? Salários a pagar. Vou ter aqui impostos a pagar, né? Vou colocar aqui, impostos a pagar, ok? Aí vai ter, obviamente, né? O patrimônio líquido da empresa, né? Vou colocar abreviado, tá, gente? Patrimônio líquido da empresa, que vai ter aqui o capital social, né? Como a gente já viu, né? Em algumas montagens. Lucros acumulados, né, que vocês já entendem que são os lucros que a empresa gerou ou resultados que a empresa gerou e que tem que ser, né, que tem que ser registrados no balanço patrimonial, porque é uma conta, né, que a gente transfere, né, para o patrimônio da empresa, o balanço patrimonial da empresa. Aqui eu vou ter caixa, né, vou ter aqui bancos, né? Aí vamos ter aqui, ó, isso, caixa bancos, né? Dentro do ativo circulante, né? Vamos separar aqui os grupos já. Ativo circulante, mesma coisa aqui, né? Vou ter aqui o meu passivo circulante. Ok? E
obviamente eu vou ter o ativo não circulante, correto? O ativo não circulante. E onde vai estar lá os meus veículos. Veículos. Né? Vai estar lá os meus veículos. Tá? E eu vou ter outros ativos lá. Né? Dentro do ativo circulante, vou ter lá imóveis, enfim. Né? Vou ter lá veículos. Ok? Então, só para a gente exemplificar aqui. Tá certo? Veículos. Correto? Só que, né, como eu estou falando aqui da depreciação, deixa eu reduzir aqui um pouquinho para não atrapalhar. Se eu estou falando da depreciação acumulada desses veículos, né, então essa conta vem aqui embaixo, ó, como uma conta redutora. Então normalmente ela vem assim, ó, depreciação acumulada, né, que é um valor negativo. Tá? Então imagina aqui, ó, se o meu veículo, né, ele valia lá 30 mil, valia lá 30 mil, né, 30 mil, o que acontece aí, vou colocar aqui só uma linha para ficar igual, o balanço patrimonial, tá gente? O que vai acontecer, né, se eu estou lançando despesas, olha só, se eu estou lançando despesas que não refletem saída de caixa, mas que diminui o valor original por conta do desgaste, né, do meu veículo quando eu comprei ele por 30 mil. Tá? Então olha só, esse lançamento aqui vai ficar assim, ó. Vou lançar aqui, ó, despesa, depreciação, né? Depreciação, ok? Depreciação, tá lá, né? Vou lançar aqui 6 mil, né? Como é que é feito isso, né? Contabilmente falando aqui, respeitando os lançamentos. Ora, se, né, eu estou envolvendo uma conta redutora, que aí essa conta aqui, depreciação acumulada, ela passa a ser uma conta redutora do ativo, tá? Uma conta redutora do ativo. Vou deixar aqui do lado. Conta redutora do ativo. Tá? Ela passa a ser uma conta redutora do ativo. Tá? Deixar aqui, ó, em vermelho. Tá? Conta redutora do ativo. Então o que vai acontecer? Tudo que entra no ativo entra débito, tudo que sai a crédito. Mas nesse caso aqui, né, está saindo, né, uma despesa que não é saída de caixa, ok? Então, ela, como é uma conta, né, depreciação é uma conta de resultado, então eu tenho aqui, ó, débito, né, 6 mil, ok? E o crédito dela é aonde? Depreciação acumulada, 6 mil. Só que aqui ela entra como um crédito, né? Só que essa conta crédito vai estar aonde? Vai estar aqui, ó. Assim, nesse formato. Exatamente assim. É assim que vocês vão enxergar no balanço.
que vocês vão encontrar no balanço. Depreciação acumulada. Tá? Um crédito, né? Uma saída. Por quê? Porque representa o desgaste acumulado do veículo. Então esse veículo, originalmente ele foi adquirido por 30 mil, mas tem depreciação acumulada, né? Então efetivamente esse valor do veículo, né, vale quanto? 24 mil. Tá? Vale 24 mil. É esse o valor do veículo. Ok? 24 mil. Tá? Então, esse seria o lançamento, né, o reconhecimento dessa depreciação acumulada, que é uma conta redutora do ativo, né? Uma conta redutora do ativo, ok? Para ir lançando, né? Depreciação, depre ficou meio esquisito, né? Para ir reconhecendo o desgaste, tá? Do veículo. Só que aí, o que eu falei para vocês, né? Eu disse a vocês o seguinte, que essa eu disse a vocês o quê? Que essa conta, deixa eu tirar aqui esses espaços para não atrapalhar. Eu disse que essa conta não representa a saída de caixa. E aí como é que ficaria aqui? Né? Se eu fosse apurar aqui o resultado, né, líquido da empresa, tá? Como é que ficaria aqui? Vamos imaginar, vamos colocar aqui valores aqui só para a gente, né, materializar isso. Vamos colocar aqui 100 mil de receita, né? 100 mil de receita. Aí teve um custo de, sei lá, 30 mil. Custo de 30 mil. Então, obviamente, nós temos aí um lucro bruto de 70 mil. Correto? 70 mil. Ok, né? Lucro bruto de 70 mil. Aí teve despesa lá de 10 mil, depreciação de 6. Qual é o resultado, né, final? Resultado final. Né? Qual é o resultado final aqui? Vou ter um resultado final de 70 menos 10, 60 menos 6, 54 mil. Esse é o lucro da empresa, né? Lucro da empresa, lucro líquido, tá? Tirado aí, né? Resultado final, vamos colocar aqui, lucro líquido. Só que esse lucro líquido, gente, é pelo regime de competência, tá? Não é pelo regime de caixa, tá certo? Vamos colocar aqui, ó, competência. Regime, né? Vou colocar aqui. Competência. Regime. Competência. Regime de competência. 54 mil. Agora, se fosse pelo regime de caixa, como é que ficaria isso? Regime. Vou tirar esse regime aqui, todo mundo vai entender que é competência. Se fosse pelo regime de caixa, qual o lucro da empresa? Regime de caixa. Vou colocar aqui os mesmos valores,
Só que não tem depreciação. Depreciação não é, né? Depreciação é zero, né? Não saiu esse dinheiro da empresa. Saiu? Não saiu, né? É zero. Então, qual seria o lucro da empresa? 60 mil. Pelo regime de caixa. Estão vendo a diferença? Então, quando eu olho pelo regime de caixa da empresa, a empresa tem 60 mil lá na conta. Mas quando eu olho pelo regime de competência, só tem 54 mil de lucro. Não tem 60. Né? Na verdade, né, a diferença é isso aqui, ó, a depreciação acumulada. Então, é como se, né, aqui dentro, né, tivesse depreciação acumulada de 6 mil. Né? De 6 mil. Perfeito? Então isso aqui, ó, tem que reconhecer aqui, ó. Tá? É como se fosse uma conta, uma poupança ali, um provisionamento, uma reserva. Por quê? Porque quando acabar a vida útil do veículo, cadê aqui o exercício? O exemplo, né? Melhor dizer. Cadê o exemplo que a gente estava falando? Aqui. Quando acabar a vida útil do veículo, né, vai ter dinheiro, né, vamos dizer assim, em caixa, né, uma reserva de caixa para fazer a aquisição de um novo veículo. Tá ok? Tá bom? Isso pelo método linear. Aí nós temos outros dois métodos, né? Que aí um deles a gente chama de método dos saldos decrescentes. O que é o método dos saldos decrescentes? Pega-se a vida útil do bem, do ativo, e vai somando, né, ano a ano, até atingir aí, né, o seu período de vida útil. Tá? Então, imagina aqui o seguinte, olha. Cadê aqui? Aqui, ó. A depreciação anual diminui à medida que a idade do bem aumenta. Tá? Então, o exemplo que a gente está dizendo aqui é o seguinte, olha, utilizando como base o equipamento, né, do ano anterior e considerando sua vida útil de 5 anos, podemos entender o seguinte, olha, a soma dos dígitos, né, a soma dos dígitos, tá, durante esses 5 anos é o que vai estabelecer como regra para fazer a depreciação. Então não são 5 anos, então é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. A soma dos algarismos, que vai totalizar 15. E aí como é que aplica essa regra, né? Utilizando aí esse número encontrado de 15. Vou pegar aqui, ó, multiplicar, né? Nesse caso aqui, olha, um bem, né, que foi adquirido por R$182 mil no primeiro ano, né? Vou multiplicar ele por 5 anos e dividir por 15. Então, no primeiro ano, eu vou depreciar quanto? 60 mil desse bem. E aí vou fazer isso sucessivamente. No ano 2, vou pegar, né, 4 anos, multiplicar por 182 e dividir por 15. Tá? Vou ter aí 48 mil para ser depreciado. No terceiro ano, vou pegar, multiplicar por 3 e dividir por 15. Vou ter lá 36 mil reais. No segundo ano, vou multiplicar por 2 e dividir por 15. Vou ter lá 24 mil reais. E no último ano, vou multiplicar por 1 e dividir por 15 e vou ter os 12 mil reais para aplicar como depreciação. E esse período acabou, né, exaurindo aí, né, todo o bem ou todo o valor do bem que foi registrado originalmente por 182 mil reais. Tá ok?
Travou de novo? Oh, meu Deus. Ah, ok. Vi aqui a, a dúvida da turma ADM 2019-1. Vamos lá. Ah, voltou aí, gente? Se é viável fazer a depreciação mensalmente? Olha, você pode fazer mensalmente, como pode fazer anualmente. Aí a regra, não tem uma regra estabelecida. O que a regra diz é que anualmente você pode aplicar a taxa de depreciação estabelecida pela Receita Federal. Agora, se você quiser fazer isso mensalmente, não tem problema. Ah, quero fazer a cada 3 meses. Então você vai pegar a taxa e vai dividir por 4, né? Porque aí são 4 períodos, 4 trimestres. Não são mais 12 períodos, né? 12 meses. Tá certo? Aí vai conforme a sua contabilidade queira operacionalizar isso. Tá? Normalmente as empresas fazem isso aí mensalmente, né? Por conta de balancetes, né? Que tem que ser emitidos todo mês aí. Tá? Mas pode ser feito trimestralmente também, não há problema nenhum. Se você quer ter aí uma exatidão maior, né, vamos dizer assim, dos números que a empresa gera, né, o ideal é fazer mensalmente, tá bom? Bom, não voltou? Acessa novamente, pessoal. Estou gravando a aula, tá, gente? Qualquer problema aí é só recorrer ao vídeo lá, tá? E aí eu vou fazer o seguinte: caso a gente não consiga rever aqui, ó, eu dar o feedback dos exercícios, eu faço isso ao longo da semana individualmente, mas já considerando aí a entrega de hoje, tá bom? Bom, então seguindo aqui, ó, falamos aqui, né, da soma dos dígitos, que seria aí, né, uma maneira de fazer a depreciação. Uma outra maneira é pela produção que a empresa, o bem, né, normalmente produz aí, né, gera para a empresa. E aí o exemplo que nós temos aqui é o seguinte, né? Imagine aí uma máquina, né, que aí seria aqueles mesmos 182, né, que custou para a empresa, né, um bem adquirido, produz 800 mil peças no primeiro ano e 1.200 peças no segundo. E durante a vida útil dela, estima-se que ela vai produzir 30 milhões de peças, tá? Não 30 mil peças, 30 milhões de peças. Como é que é feita essa depreciação? Tá? Vai pegando aí ano a ano, ok? Ano a ano, né? A produção dela multiplicando por 100 e dividindo pela capacidade que ela produziria durante toda a sua vida útil. Tá? Esse percentual
vai ser aplicada aonde? No valor de aquisição da máquina, ou do bem, ou do ativo. Tá? E aí, nesse caso, né, nesse primeiro caso, o que aconteceu? Pegamos a primeira produção, que foi 800 mil no primeiro ano, né, de aquisição da máquina, do bem, né, do ativo, né, e multiplicou por 100 e dividiu por 30 milhões. Chegou aqui 2,67, né, 2,67%. É esse percentual que vai aplicar, né, na máquina, né, no primeiro ano de depreciação. Tá? Aí aquela dúvida, mas eu posso pegar isso e dividir por 12? Pode. Aplica-se isso mensalmente, né? Ou aplica-se isso trimestralmente, mas enfim, né? Não existe uma regra definida. O que diz aqui é que você anualmente pode aplicar essa depreciação. Tá? Aí no ano 2 faz a mesma coisa. Quanto se esperava produzir? 1.200.000 peças. Sabendo que a vida, né, a capacidade de produção da máquina durante toda a sua vida útil é de 30 milhões de peças, então vai pegar 1.200.000, dividir por 100 e multiplicar por 100, perdão, e dividir por 30 milhões. Chegou a quanto? 4%. Vai pegar esses 4% e aplicar sobre o valor, né, da máquina, valor original de aquisição da máquina. Tá? E isso vai seguir, né, ano a ano, enquanto houver aqui, né, o período de duração da máquina, ou da vida útil da máquina. Tá? Se ela vai levar 10 anos, 15 anos, aí você vai fazendo isso ano a ano. Tá bom? Claro que, né, esse desgaste, a Receita Federal, né, ela entende que é uma taxa para recuperação do bem. E aí ela tem a taxa aqui, ó, tá? Que é o que normalmente as empresas utilizam. Tá? Utilizam essa taxa que a Receita permite para aplicar aí a depreciação, né, sobre o bem da empresa, ou o ativo que a empresa possui. Então a gente tem aí, no caso, edificações, tá? Uma taxa de 4% ao ano. Tá? E a vida útil, né, dessa edificação, desse imóvel, é de 25 anos. Tá? Então, durante 25 anos, todo ano você vai aplicar 4% de depreciação. Esses 4% pode ser dividido por 12? Pode. Pode ser dividido por 4, que aí seria aplicado a cada trimestre? Pode. Né? A legislação permite que todo ano você amortize 4% do valor original, do valor de aquisição do bem. Tá? Máquinas e equipamentos, 10%. Qual é a vida útil disso tudo? 10 anos. Instalações, 10%. Vida útil, 10 anos. Móveis e utensílios, 10%. Vida útil, 10 anos. Veículos, computadores e periféricos, 20%. Qual a vida útil disso? 5 anos. Então, essa taxa é para que você, durante esse período, entendendo que está havendo um desgaste desse ativo permanente, né, desse ativo imobilizado, você vai fazendo uma reserva, né, e o desgaste vai proporcionando essa reserva, né, para que você não tenha que fazer um novo desembolso, né, um desembolso novo dentro do seu caixa. Por quê? Porque você já tem uma reserva disso, né, para ir fazer a reposição do bem ou do ativo. Tá ok? Tá? Então, segue-se essa tabela aqui para fazer, nesse caso, na forma, no método linear, tá? Que foi o primeiro método que a gente falou aqui, ó. Tá? Método linear, tá? Utilizando essas taxas, ok? Essas taxas, né? Essas taxas aí aplicadas aí pela Receita Federal, divulgadas pela Receita Federal, tá bom? Tá? Segue essas taxas aqui no método linear, perfeito? Bom, daqui a gente encerra essa parte de depreciação, tá?
É, e aí eu espero, né, acredito que vocês tenham entendido como é que faz a contabilização, né, usando aqui as contas, né, de depreciação acumulada e a depreciação, que uma é conta redutora do ativo, né, e a outra, obviamente, é conta de resultado. Vou deixar anotado aqui, ó, conta de resultado, tá? Conta de resultado, conta de resultado, tá? Para não fazer confusão, conta de resultado. Certo? E como é que isso, né? Como é que isso transita? Não sofrem taxas, essas taxas não sofrem alterações frequentes, tá? Isso é uma legislação imposta colocada pela Receita Federal, a não ser que a Receita Federal mude, mas aí então a contabilidade tem que ficar atenta, né, às publicações da Receita se há alguma mudança, né, na legislação que altere as taxas de depreciação, tá? Aí tem que ficar atento lá com a Receita Federal, tá bom? Deixa eu copiar aqui também. Resultado. Conta de resultado. Tá? Não sofre alterações com frequência não, tá? Porque isso aí é acompanhado pela Receita Federal. Ela que determina essas taxas aqui, ó, né? Para taxa anual para ser aplicada aí, tá bom? Bom, vamos deixar então, né, essa parte aí da depreciação finalizada, tá bom? E aí vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui alguns e-mails, né, que já foram enviados aí, né, sobre o exercício, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a correção desses exercícios, tá? Daquilo que já foi, né, quem encaminhou, né, até a semana, aquela primeira semana, né, que nós tínhamos solicitado o envio, que era o dia 25 de maio, mas aí por conta da antecipação, né, dos feriados, né, o pessoal acabou entregando isso no dia 8, ok? Porque dia 1º, né, antecipou os feriados. Então quem entregou até o dia 8, né, tinha lá os seus 10 pontos. Tá? Quem fosse entregar na semana do dia 8, pela primeira vez, retomando, tá? Pela primeira vez, o exercício iria valer de 0 a 9. Ok? Quem fosse entregar pela primeira vez. Perfeito. Quem entregou no dia 8 até o dia 15, né? Quem está entregando hoje pela primeira vez não vai valer mais de 0 a 9. Vai valer de 0 a 8. Tá ok? E foi esse prazo que eu tinha dado aí. Tá certo? Tudo bem? Tá? Para a gente também aí não ser injusto com os colegas que foram entregando aí o exercício. Tá certo? Tudo bem então? Então eu vou deixar vocês aqui, né, finalizando a nossa aula, e aí vou verificar os exercícios que vocês encaminharam, tá? Com as correções, e já vou aí colocar aí uma nota prévia, né, para ir fazendo a composição da nossa nota, caso a gente tenha aí a necessidade de fazer aí um trabalho para compor a nota da AV2. Tá ok? Então é isso. Ficamos por aqui, tá bom, gente? A aula de depreciação finalizada, concluída, tá?
E aí essa semana eu já vou estar montando, né, estruturando aí o exercício para vocês fazerem, tá certo? E entregar na data que a gente vai determinar e que a gente vai definir, tá? Para somar já com essa primeira nota que vocês adquiriram agora e a gente fazer a média e estabelecer isso aí como nota da V2, se não houver a possibilidade de fazermos a prova presencial. Que pelo que eu estou percebendo, né, aí com a extensão, né, com a prorrogação ou prolongação aí da quarentena, né, a gente acabar encerrando o nosso semestre e fazendo aí as notas, compondo as notas através de trabalhos que vocês vão me entregar, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Não, veja, voltando aqui, ó, depreciação de veículos, né? 20% ao ano, ok? Você vai fazer o seguinte: você pode pegar 20%, né, do veículo, aplicar sobre o valor e esse valor dividir por 12, ok? Dividir por 12, porque se você pegar 20 e dividir por 12, você não vai ter um valor exato. Pode até ter um valor aproximado, tá? Mas aí você pega, se você tem lá 20%, né? Olha, o próximo período eu posso amortizar 20%, tá? Pego 20% sobre o valor e divido por 12. Aí todo mês você tem uma parcela igual, tá? Um valor igual para ser depreciado aí do seu bem, do seu ativo, tá? Pode ser feito dessa maneira, tá? Você pegar 20% dividir, vai dar 1,6, tá? Mas pode ter uma diferençazinha de repente lá na frente, com relação a casas decimais, enfim, né? É preferível pegar a taxa cheia, né? Aplicar sobre o valor, aí o valor dividir por 12, que aí você tem o valor exato para fazer a diluição, né, da taxa de depreciação do ativo. Tá certo? É mais seguro, né, vamos dizer assim. Tá bom? Bom, então acho que esclarecido aí com relação à aula, o exercício que eu quero montar aqui para encaminhar para vocês, e esse último exercício que vocês encaminharam, que eu vou fazer a correção e aí eu mando no e-mail de cada um aí, né, se está tudo ok ou se precisa fazer alguma ressalva aí, alguma correção. Tá bom, gente? Então eu vou ficar por aqui, até a próxima aula aí com, né, um exercício para vocês fazerem aí, né, e aí me entregarem para a gente ir compondo aí a avaliação. Tá certo? Então, pessoal, obrigado mais uma vez, tá bom? Uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. Se cuidem, tá? Preservem a saúde de vocês. Eu fiquei muito assustado aí com a reportagem que veio ao ar aí hoje sobre o Farol da Barra, lá o pessoal tudo caminhando, andando, passeando, né? Uma aglomeração danada de gente. E isso assusta muito porque a impressão que dá é que o pessoal, a população, não está levando muito a sério essa questão da pandemia. E a gente tem aí, eu tenho visto aí nos grupos, né, que eu participo, por exemplo, no próprio grupo da faculdade, que já teve professores aí que tiveram perdas de familiares aí por conta da pandemia, né? É um outro grupo que eu participo também de professores que eu trabalhei, né, em outras faculdades que também já tiveram ocorrência de perdas de familiares por conta do coronavírus. Então isso é muito triste assim, e acaba impressionando, né? Porque talvez o pessoal ache que não seja nada, acha que simplesmente pode ir para a rua com uma máscara, e não é simples assim.
né? A recomendação é realmente o isolamento social. Dói na economia? Dói na economia, né? Mas aí até que ponto vale, né, uma vida? Né? Até que ponto vale? Né? A economia ela pode ser restaurada, vamos dizer assim, né? Recuperada, né? Vai ter aí, né, infelizmente, aí empresas que possam estar vindo aí a bancarrota, quebrando, mas existe a oportunidade de ela ser reerguida, né, ser restabelecida. Uma vida não tem como restabelecer. Uma vida, uma vez perdida, não tem mais como colocar de volta. Tá? Não tem mais como repor. Né? Então, meu ponto de vista, né? Eu prefiro uma perda financeira, né, do que uma perda de uma vida. Tá bom? Então, fica aí essa reflexão aí para vocês. Tá? Boa noite a todos, boa semana, se cuidem e até a próxima aula, tá? Um abraço a todos. Tchau.